Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 59 minutos. Bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora o Virtual News desta terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem nasceu nesse dia 13 de setembro, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Começando agora mais um Virtual News, terça-feira, né, que a madrugada terça aí, trovões, chuva forte, fazendo com que todo mundo perdesse o sono, né? Há muita gente aí ficando acordada porque houve realmente uma chuva muito forte. Bom, começando mais essa terça-feira, o programa de hoje, participação de Reginaldo Nascimento, nosso diretor do Conservatório Municipal da cidade de Cubatão. Bom dia, Reginaldo. Bom dia também, Maria Clara. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. É muito bom mais uma vez estarmos aqui para conversar. Maravilha. Temos a participação? Temos a participação, que bom. Estamos ok aqui. Só para, enquanto a Maria Clara, nós vamos ter uma participação ilustre hoje também, mais uma participação do maestro Roberto Farias, ele que recebeu prêmios agora no mês de setembro e faz parte, né, da história da cidade de Cubatão, uma pessoa de grande potencial, que vem um amante da música na mais alta cotação. Sim, né? sim. Vamos estar participando daqui a pouquinho, ele já está com a gente aqui nas conexões. Reginaldo, ontem nós tivemos o Cria São Paulo, vamos falar do Cria São Paulo, temos também as matérias nesta manhã de terça-feira. Vamos para as matérias enquanto a conexão com o maestro já é restabelecida, já é feita os preparativos. Vamos para as matérias, principais notícias desta manhã do dia 13 de setembro de 2022. Para não passar em branco, NASA adia para o dia 27 o lançamento do novo foguete à Lua. Novas regras para a rotulagem de alimentos entram em vigor em outubro e os rótulos poderão ter selos e advertências nas formas de lupas. Petrobras, preço médio do botijão de GLP cai em média 20 centavos. Preço da gasolina recua 2,5% na semana e o etanol cai 4,8%. Essas são as manchetes desta manhã. A NASA mandando agora para a Lua, já estivemos na Lua e está mandando todo mundo de volta para a Lua novamente, né? É despesa, conhecimento, bom. Vamos aguardar o que vai sair disso, né? Sim. Qual é a ideia sobre isso? A ideia sobre isso. Vamos para a primeira matéria desta manhã? Daqui a pouquinho já voltamos com o maestro. CDH pede providências em escola que carimbou alunos para não repetirem merenda. O senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos, oficiou diversos órgãos para que apurem e tomem as providências cabíveis em relação ao caso da escola pública da região da Planaltina, no Distrito Federal, que estava carimbando os alunos para não repetisse a merenda fornecida. A escola também estaria negando alimento para aqueles que se recusavam a receber o carimbo. Bom, a situação, observando mais a fundo, a escola estava com dificuldades para atender a todos os alunos. Alguns professores chegavam com os alunos já para tomar merenda e acabava que já não tinha espaço, já não tinha merenda para todos. Então a escola optou por colocar o carimbo nas crianças que já haviam recebido merenda. Na verdade, o problema é um e se criou mais um. Reginaldo, você que é diretor, quer dizer, foi se solucionar um, criou-se outro. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa entender, né? Como é que se chega a essa situação. Porque as merendas, elas são geridas por um órgão maior do que a própria escola. E aí, a partir do momento que a escola se defronta com um problema de demanda, então, eu acho que ali
naquele momento, naquela situação particular, deve-se buscar um caminho. Não é? Embora controverso, é claro que tem que se descobrir por que se chegou naquela situação, né? Mas agora você imagina também o diretor, que vê que ele tem uma demanda de crianças e que se ou ele põe alguma regra para que todo mundo pelo menos coma um prato, ou tem gente que vai ficar sem comer nada, não é? Que situação. Que situação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Que situação. Bom, óbvio, se há fome, a criança principalmente, se existe a fome, é necessário que se tenha a condição de dar o alimento, né? Sim. A escola já há muito não só é uma escola, ela é algo muito mais complexo, né? Inclusive essa questão da alimentação, nós sabemos que para muitos a alimentação uma das mais importantes do dia. Hoje mais do que nunca, parece que essa questão da escola, ela está muito evidente, né? Principalmente depois da pandemia. Na pandemia isso ficou muito mais latente, né? Porque por conta das aulas remotas e etc, descobriu-se que tinha muita criança que começou a passar fome, tanto que Brasil afora, aqui em Cubatão inclusive aconteceu, as escolas abriam apenas para merenda, para que os alunos pudessem... Isso, entendeu? Então, temos, quer dizer, agora vai se ligar os órgãos, vai se observar tudo, e tomara que se observe o porquê que essa escola tendo uma demanda de alimentação não era suprida. Sim. Né? Sim. Então, a gente sabe que quando você faz o cálculo para uma alimentação escolar, você não faz o cálculo só por uma refeição, por uma criança. Você tem que abrir mais aquela... Você tem que fazer um lastro, né? Tem que ter um lastro ali de previsão de consumo. Da mesma forma, aqueles que comem pouco, aqueles que chegam com uma necessidade, sim. Né? E aí você vai falar para a criança, não coma, fique com fome. Não é essa a função. Condições. Não é essa a função. Temos o maestro, Maria Clara. Perfeito? Confere pra gente, por favor. Perfeito, vamos ver se está... Maestro, bom dia! Tá conseguindo? Estamos conectados? Estamos conectados. Sim, bom dia, Márcio. Grande abraço, prazer em revê-lo em menos de 24 horas. E o nobre e caríssimo diretor e amigo Reginaldo Nascimento. Olha, se quer falar de um gestor, sobretudo um gestor educacional, tem nome e endereço. Reginaldo Alves do Nascimento, nosso grande amigo. Esse homem é valoroso, viu, Márcio? E todos os cubatenses que estão nos ouvindo. Eu aprendi a admirar o Reginaldo. Eu conheci garoto. E o nosso contato foi... não é muito antigo, não é? Mas o contato veio a partir do momento em que ele assumiu a direção do nosso conservatório, né? Nossa escola técnica de música e dança, Ivanildo Rebouças da Silva, né? Que nem todo mundo sabe que Ivanildo Rebouças da Silva foi um talento precoce, né, da nossa cidade, que aos 16 anos se profissionalizou na orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Olha só. Que maravilha. Bom, eu tive o prazer de desfrutar da presença do maestro quando, estudando nos idos de... Vou até confessar aqui, maestro, nos idos de 85, quando se iniciou o transporte universitário, o maestro dividia o ônibus conosco, né, participava conosco, a gente ia ali, muitas vezes ouvindo o bate-papo dele, a explanação dele, até a Ponta da Praia, onde estudávamos na Ponta da Praia. Então, olha, já se vão aí mais de 30 anos, e olha só o espetáculo, a pessoa que estava conosco naquele momento, e hoje, foi o quê? Tem 6 dias, não tem nem uma semana que foi agraciado com prêmios. Foi agraciado com prêmios. Amanhã, hoje completa uma semana, né? Hoje completa uma semana. E, maestro, como é que é essa satisfação de ter esse trabalho sendo reconhecido
E porque a música ela é atemporal, né? E os ícones eles permanecem. E ser reconhecido e estar aí à frente dessa brigada, né? Desse movimento contínuo de manutenção e expansão das artes. Pois Márcio e Reginaldo, né, que a gente está interagindo aí diretamente, e toda a sociedade cubatense. Eu apenas sou o portador de toda essa honraria, o portador, porque se não fosse Cubatão, se não fosse ter nascido em Cubatão, ter a paixão por essa cidade, né, que vive, às vezes, momentos tão sofridos, né, como no passado, a gente, no início da minha trajetória, né, vivíamos momentos muito sombrios, né, sob o fantasma da poluição, cidade mais poluída do mundo, e a gente tinha que enfrentar isso de peito aberto, né, nos meios de comunicação. E hoje os programas de televisão são gravados, as entrevistas, tem as edições, né, se combinam pautas, mas a gente viveu épocas, ou mais precisamente nessa época em que Cubatão era considerada a cidade mais poluída do mundo, chamada Vale da Morte, os programas eram ao vivo e a gente tinha que estar preparado para tudo, para tudo. E eu até ontem lembrei naquele ato, no evento Cria São Paulo, de que o grande maestro que faleceu a semana retrasada, Diogo Pacheco, ele nos convidou a Banda Sinfônica de Cubatão para um programa dele ao vivo na TV Cultura. Então ele entrava no estúdio exatamente às 19 horas, não conversava com ninguém antes, né, porque era praxe isso. E já estava lá posicionada a banda sinfônica, que chegava uma hora antes para passar o som, né, para acertar a luz, as câmeras, tudo. E uma das vezes ele fez uma pergunta, ele fez, na verdade, uma provocação. Maestro, Banda Sinfônica de Cubatão, a cidade mais poluída do mundo, onde as crianças nascem sem cérebro. Esses músicos têm cérebro? Eu disse, certamente que sim, maestro, porque senão o senhor não os teria convidado. Ele imediatamente, mas qual é a música? Então já foi para outro assunto. Então a gente tinha que estar preparado, não podia haver uma reação contrária, porque era a realidade. A gente vivia sob o fantasma da poluição, né? Mas qual era a ironia de que nas competições nacionais, né, começavam a se anunciar o terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, Cubatão. Então, esse era o grande ganho, né? Era o retorno positivo, né? De passar por tudo isso. A resposta então, a honraria não é minha, eu apenas sou um instrumento. De acordo com as comentas que o senhor recebeu, que a gente recorda, o senhor é imortal, o imortal da música, né, brasileira, e também o chanceler. E isso foram os títulos que foram agraciados há uma semana. Parabéns pelo reconhecimento e é sem dúvida uma honra ter o senhor conosco aqui, principalmente reconhecendo o amigo e a pessoa que sempre luta em relação à cultura, à arte, principalmente
a música. Não falar nem das composições do maestro em si, mas já desse ícone, desse imortal e desse chanceler que muito nos orgulha e nos honra. É a simplicidade, e como é acessível, né? Sim, as pessoas sim. têm acesso ao maestro de uma forma muito tranquila, isso é muito bom. Uma pessoa muito simples. Não mudou nesses anos todos, sempre a mesma simplicidade. Márcio, eu gostaria de acrescentar que essas são as mais recentes, né? Porque eu tenho sido muito abençoado nos últimos tempos, né? Esse ano foi o ano das homenagens, né? Eu recebi o título de comendador da Ordem de Mérito Cultural Carlos Gomes, recebi a medalha do cinquentenário das Forças Internacionais da Paz da Unesco, né? E na nossa cidade, Cubatão, eu recebi do Rotary Club o título de mérito profissional, né? Mas eu reforço, eu sou apenas o portador dessa honraria da cidade que me fez vir à luz, né? Vir à vida e logicamente a terra do nosso grande Afonso Schmidt. Reginaldo. É sempre uma alegria conversar com o maestro. Fico muito feliz que a vida tenha nos dado a oportunidade dos caminhos se encontrarem e de muitas vezes, e aí mais agora nos últimos tempos, lutado ombro a ombro por um legado que a cidade de Cubatão constrói há muitas décadas e que não pode ser deixado de lado, não é? Então é uma alegria estar junto com o maestro nessa luta, não é? Estar hoje como diretor do conservatório nos impõe, não é? Essa batalha que eu travo, né, de muito bom grado. Para mim é uma honra hoje dizer que sou o diretor do conservatório, porque, né, dentro dessa história de construir talento, de fazer música, de fazer dança, o conservatório ele tem um papel importantíssimo para Cubatão, para a região e para o país, não é? E então a gente entende o quanto isso é valoroso para a identidade da sociedade cubatense, não é? Não é uma coisa que é do maestro Roberto Farias, não é uma coisa que é do Reginaldo, não é uma coisa que é de tantos que já passaram pelo conservatório, que deixaram lá gravado sua história. É da sociedade cubatense, é um patrimônio do povo cubatense, que precisa, que tem que ser defendido por todos, não é? Não é uma exclusividade. E isso é importante, não é? A nossa busca, inclusive, é sempre dar uma resposta para essa sociedade daquilo que pertence a elas. E aí eu uso as palavras do maestro, né? Nós somos portadores, né? O maestro é portador de tantas honrarias que a dedicação que ele faz, que ele, né, presta em relação à arte, à música, à dança, especificamente, não só, mais especificamente a esses campos da arte, é fruto daquilo que essa cidade deu pra gente, que ela dá todos os dias. Então, por isso que se luta incansavelmente, por isso que se brada, não é? Não deixemos com que se perca, não é, o legado dos grupos artísticos, dos corpos estáveis, do conservatório municipal. Então, essa voz vai reverberando, e aí é uma alegria... É uma alegria muito grande, porque você vê toda a tenacidade, né, dentro da história e do legado construído, nessa ajuda, né, desse legado construído pelo maestro Roberto Farias. E aí eu, Reginaldo, fazer parte, né, estar inserido nessa história é uma imensa honra, não é? É uma imensa alegria, porque eu acredito que Cubatão, o povo cubatense, merece. Isso é respeito por essa sociedade, não é? Isso é respeito por essa gente. Muitas vezes esquecida, né?
muitas vezes esquecida, e que através daquilo que se produz, não é, a gente via, e por isso essa grande ansiedade de se lutar pela manutenção dos grupos artísticos, quando o pessoal via a banda sinfônica tocando, era um êxtase para a sociedade cubatense, para o povo cubatense. Eles se sentiam representados ali, não é? Quando via um concerto da banda com o Coral Zanzalá, né, que fizeram parcerias memoráveis nessa cidade, as pessoas se sentiam representadas ali. Resposta, né? Uma resposta a tudo aquilo que a toda a retaliação quanto à cidade mais poluída do mundo. Sim, entendeu? Então, quer dizer, isso somos nós. Nós somos isso que transpira a arte, não é? Que transpira o talento, não é? São pessoas que são de Cubatão ou passaram por aqui obrigatoriamente e deixaram marcado na história esse legado que nos pertence, é nosso, e que nós temos que tomar posse. Não podemos deixar com que uma tempestade destrua, não é, um legado de décadas, não é? Então, parabéns, maestro. Muito feliz, a honra de estar, né, e batalhar e lutar pela arte, pela música, né, pela dança em Cubatão, ao seu lado é uma imensa honra para mim, não é? Maestro, maravilha. Bom, tivemos ontem o Cria São Paulo. Eu gostaria... Pois é, mas eu queria pegar aí, né, a fala e chamar a atenção para uma questão que é bastante importante. Porque, às vezes, nós queremos nos isolar, né? E a gente vê que em Cubatão, às vezes, existe essa tentativa de uma apropriação, né? De uma apropriação, a cidade se fechando em torno de si mesmo, quando deveria ser diferente. Porque Cubatão é o polo artístico, cultural da região metropolitana da Baixada Santista. Todas as pessoas que desejam uma qualificação profissional em nível técnico, né, por enquanto, em nível técnico, vem buscar aonde? Em Cubatão, porque é a única cidade que oferece essa possibilidade. Não é? Então, nós não podemos nos fechar. Quando Buenos Aires e Córdoba, na Argentina, resolveram levar um brasileiro para o desenvolvimento, a atualização dos seus conceitos na área da música, sobretudo na área de banda sinfônica, eles vieram buscar aonde? Em Cubatão. A referência não foi o trabalho de um brasileiro feito na capital, na maior capital brasileira, que é São Paulo, mas em Cubatão, porque esse histórico de construção, isso interessava a eles. Não de pegar o produto pronto e fazer acontecer, mas de fazer surgir, construir, nascer, que o grande exemplo do Brasil, sem sombra de dúvidas, porque é o município brasileiro de mais diversidade nessa área artístico-musical, não é? Envolvendo música, dança, teatro e literatura, e quizás artes plásticas, que ainda não está plenamente revelado, mas nós temos artistas na nossa cidade de expressão. E o grande exemplo de um francês que se apaixonou, que adotou Cubatão como a sua segunda casa, Jean Luciano. É um ícone, né? É um ícone internacional, não é? Então, Cubatão
ele tem que ser o centro, tem que se solidificar. E eu tenho conversado muito com o professor Reginaldo e seus colaboradores de que Cubatão tem que abrigar, num futuro próximo, a Escola Superior de Música e Dança. A exemplo da Escola Superior de Música de Paris. Temos potencial para isso. Temos potencial para isso e temos que buscar isso. E que logo venha a Fundação Cultural Afonso Schmidt. Perfeito. Eu sei que o maestro tem compromisso daqui a pouco. Nós te deixamos aqui. A gente vai abusar do horário, o maestro. O senhor que define. Temos 4 minutos aí. Ah, que maravilha. Eu gostaria de aproveitar esses 4 minutos. Então, maestro, ontem nós tivemos a apresentação do Cria São Paulo em Cubatão e me parece uma luz no final do túnel. Eu queria a opinião do maestro sobre essa questão. Sim, é um passo importantíssimo. Eu entrei nesse processo aí nos últimos dias, né? Porque às vezes Márcio e Reginaldo e todos que nos ouvem, né, nos últimos tempos eu meio que tenho a sensação de ser visto por alguns como persona não grata na cidade. Mas eu sei que isso não é verdade. Por quê? Porque eu defendo uma causa que é uma causa que não é minha, não é interesse pessoal meu, é uma causa da sociedade cubatense. É um legado histórico e cultural de meio século. Então, eu sou também portador dessa missão e eu tenho que lutar por isso. E, logicamente, que isso incomoda algumas pessoas, não é? Mas ontem, andando pela cidade, e como as pessoas acompanham a nossa trajetória, eu fui reverenciado por muitos cubatenses, né? Assim, e as pessoas se curvavam diante de mim. E não era alegoria, eu via que, né? Eu via que era sincero. Uma das figuras aí tradicionais da cidade, uma família muito tradicional, que são 2 irmãos que estão no comércio aí há muito tempo, né? Ele me fez atravessar a rua e falou: meu amigo, deixa eu te dar um abraço, você é um orgulho para nós cubatenses. Então, se alguém hoje não me tem apreço pelos meus posicionamentos em favor da cidade, né, eu acho que não tem tanto peso. O que tem peso são essas manifestações de pessoas que reconhecem em mim, como o professor Reginaldo falou, se sentem representados pelo nosso trabalho, pela nossa luta, né? Pela nossa atuação. Em relação ao Cria São Paulo, maestro, sua opinião também é uma luz no túnel? Então, o Cria São Paulo é o início, então foi muito interessante, eu até depois, numa segunda fala, eu reforcei isso, né? De que o Cristiano falou assim, é bom que não se alimentem expectativas de que a cidade, ao se inscrever, né, nesse programa da Unesco, não seja contemplada, não é? E eu disse, eu concordo com ele, porque tudo é uma construção. Nós temos que ter responsabilidade e consciência de que, se não estivermos prontos, né, temos que continuar construindo, batalhando para que possamos estar aptos a ser contemplados, não é? Então, isso é importante. Só que o trabalho que vamos realizar até dezembro já é uma grande etapa cumprida. Oxalá
que a gente consiga preencher todos os requisitos para concorrer a essa vaga, não é? Oferecida pela Unesco como cidade criativa, não é? Mas se não que tenhamos cumprido uma primeira etapa, depois a segunda, a terceira, quantas forem necessárias. Maravilha, maestro. Nós vamos liberar o maestro agora, a gente já retoma depois, que ele tem um compromisso daqui a pouco, já estamos em cima do horário. Maestro, quero agradecer o carinho, sempre conosco, sempre a atenção, sempre quando solicitado participa conosco aqui, sempre fazendo um esforço tremendo, mexendo na agenda, nos horários, para estar aqui participando. Gratidão, maestro. Obrigado, Márcio. Obrigado, professor Reginaldo. Márcio, só queria terminar colocando uma coisa. Sim. De que o que são os cubatenses? Os que são os cubatenses de verdade. Assim como você, eu e Reginaldo, né? E muitos outros milhares, né? Eu e o professor Reginaldo, nosso diretor, temos uma parceria já de longa data, que se isso fosse visto ou tratado no campo profissional, custaria muito dinheiro, que são parcerias de consultorias e de colaboração, né, que a gente faz por amor à nossa cidade. Depois ele te fala melhor. Eu tenho colaborado por muitas vezes com o professor Reginaldo, com o conservatório, né, por meio do professor Reginaldo, né, na elaboração dos editais de concurso, dos requisitos, da indicação de bibliografia, dos programas, não é? Isso, se nós tivéssemos que contratar fora, custaria uma boa soma. Mas nós fazemos isso, eu e o professor Reginaldo, porque ele, como diretor, não, preciso contratar uma assessoria que vai custar tanto, uma consultoria. E ele não tem dúvidas, ele tem liberdade, mas podia me ajudar nisso. E é o que nós fazemos, e fazemos de coração pela nossa cidade e também pela amizade e o respeito que nos une. Muito obrigado. Obrigado, maestro. Um grande abraço, maestro. E aí talvez esse seja Obrigado. Um grande abraço. E aí acredito que essa sua última fala mostra um pouco do compromisso que se tem com a história construída, né? Com a construção de que estamos inseridos, que é da arte de Cubatão. Eu, inclusive, comentava, né, que hoje nós temos um concurso, né, realizado, homologado na Prefeitura de Cubatão, que vem para enriquecer já essa história muito rica do conservatório, da música e da dança aqui na cidade, não é? Do qual o senhor teve protagonismo na construção desse concurso, como o senhor mesmo falou. Quando eu recorri a sua ajuda, pedi sua ajuda prontamente, não é? Foram diálogos diversos, em domingos e feriados, à noite, de manhã, de tarde, a gente trocando mensagens via WhatsApp. O senhor diversas vezes esteve pessoalmente no conservatório para a construção, né, de toda a bibliografia, daquilo que a gente julgava necessário, justamente para dar o suporte para que esse concurso acontecesse, não é? Eu não posso deixar de falar aqui em público o grande trabalho, o grande empenho que teve a professora Márcia Terras, enquanto secretária municipal de educação, né, na época, que defendeu com unhas e dentes a realização desse concurso, não é, que está aí realizado. Isso. Com licença um pouco, eu vou me retirar, que já me chamam para outra entrevista. Certo. Um grande abraço. Mas, professor Reginaldo, um grande abraço. E possivelmente amanhã eu dei uma passadinha no conservatório. Tá certo. Grande abraço, Márcio. Muito obrigado. Aí, maestro. Grande abraço. Maestro. Até mais. Obrigado, Márcio. Obrigado, Roberto Farias.
chanceler e imortal, né? Da Sim, Associação sim. Brasileira de Música. Isso é muito bom. Então, Reginaldo, você falando dessa importância desse concurso público junto ao conservatório, né? Que já foi realizado e agora só espera Isso, o agora. chamamento dos que foram aprovados no concurso. Isso, então. Foi realizado no começo desse ano 2022. Então, quer dizer, inclusive abre o leque, né, de instrumentos que vai ser ofertado pelo conservatório, porque em anos atrás, eu acho que até a década de 90, a gente oferecia muito mal. Hoje o conservatório está um pouco limitado, né? É piano, violão e saxofone, né? Nos cursos de instrumento e música, fora o canto e a regência, e a dança clássica e contemporânea. Com o concurso, com o chamamento desses novos professores, a gente volta a ter violino, flauta transversal, trompa, trompete, tuba, Volta a ser- percussão. Então, Trabalhar os instrumentos da Sinfônica. entendeu? Volta a ter realmente Um leque maior. um leque imensamente maior, e isso que favorece, inclusive, a cidade de Cubatão, né? Prioritariamente eu vou fazer 15 anos que estou, né, à frente do conservatório, e sempre vem essa pergunta: nós temos alunos de outras cidades? Temos. Assim como o maestro falou, né, nós somos um polo dentro da nossa região. Não é? O ícone, É a a nossa referência, vocação, não é? É uma das vocações da cidade de Cubatão, e aí a única escola, né, técnica com diplomas reconhecidos em técnico de música e dança em toda a região da Baixada Santista. Então eu tenho alunos de outros municípios estudando no conservatório? Tenho. Mas a grande maioria dos nossos alunos é da cidade de Cubatão, não é? E se é a possibilidade de atender outros amantes da música, pessoas que querem estudar e se formar com a qualidade que se forma a escola técnica, por que não, né? Sim, hoje com uma excelência reconhecida a nível nacional, né? Perfeitamente. E 60 anos, né? 60 anos. Esse ano. Foi o decreto de criação do conservatório é do dia 14 de novembro de 1962, assinado pelo saudoso prefeito da época, Abel Tenório, né? O prefeito Abel Tenório. Então, que teve essa visão, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma das filhas do Abel Tenório, a neta, inclusive, né, que é a Simone Tenório. Pessoas de uma simpatia, né? Muito grande, porque aí em novembro do ano passado nós fizemos a abertura e aí eu fiz questão de convidá-las, né, de que elas estivessem presentes. Hoje, né, o conservatório, como patrimônio da cidade de Cubatão, foi um legado deixado, né, pelo Abel Tenório, e aí eu queria que ele fosse representado nesse. Acredito que teremos outras oportunidades em que a Simone, né, a família Tenório vai participar, porque foi um legado deixado por ele, né? O conservatório foi a primeira escola municipal criada depois da emancipação, não é? Foi a primeira escola. A emancipação é de 1949 e aí o conservatório é criado em 1962. Não é? É a primeira escola municipal criada depois da emancipação. Então, é histórica essa... Conhecer a história, na verdade, é caminhar para o futuro. Você está entendendo? Então, a gente história. fica muito feliz, a gente fica muito contente. E aí, a gente não pode deixar... e aí eu estava agradecendo a professora Márcia Terras, né, que enquanto secretária de Educação foi uma das que batalhou pela realização desse concurso, mas assim, a decisão final, né, da realização é do prefeito municipal. Então a gente, né, contudo, a gente não pode deixar de agradecer a sensibilidade que ele teve em ouvir, em acatar aquela demanda naquele momento, não é? Entender o propósito, né? E realizar o concurso, não é? A canetada final é dele. Então, não dá para a gente dizer, houve essa sensibilidade, né? O que a gente busca, o que a gente sempre vai, é o diálogo para que o concurso ele se concretize com a chamada desses professores e realmente a turbinada que o conservatório merece e precisa quando está completando 60 anos de existência. Em relação ao Cria São Paulo, que foi apresentado ontem, primeiro eu render a homenagem à Juliana, que esteve aqui conosco, né? Excelente profissional e sempre
além de profissional, uma amante da arte, né? Em todos os aspectos. Então, Cria São Paulo. É claro que a gente tem que realmente parabenizar a Juliana, não é? Pelo empenho, por todo a luta que ela tem na área da cultura aqui na cidade de Cubatão. Tem que agradecer aí também toda a iniciativa e suporte que a Secretaria de Cultura tem dado através do Zeca, né? Através do seu secretário. E aí a gente entende que esse projeto, né? Esse programa das cidades criativas da Unesco, absorvida pelo programa Cria São Paulo, que aí já é um programa dentro do estado de São Paulo, para fomentar com que as cidades dentro do nosso estado elas se candidatem, né, a esse programa de cidades criativas da Unesco. E aí é justamente fomentar as cidades, não é, através da cultura, através do esporte, através daquilo que a cidade pode oferecer de melhor para movimentar, né, a própria identidade daquela cidade, a criatividade da sua gente e fomentar, né, comércio, turismo, movimentar mesmo, fazer, porque muitas vezes nossas riquezas ou nossas belezas, elas estão escondidas, não é? E aí, a partir do momento que você se insere dentro de um programa, você faz com que, como é que eu vou dizer, esses talentos... Aflore, vem à tona. Isso, vem à tona. As pessoas vejam que existe. Tem isso em Cubatão, não é? E aí também é uma oportunidade de resgate da história da própria cidade, através que seja dos corpos estáveis, né, dos grupos artísticos, através do conservatório, que está aí completando 60 anos, formando músicos e bailarinos que hoje estão espalhados aí no país e no mundo. Eu tenho gente no mundo, né? Eu tenho gente aí que está fora do Brasil há anos, trabalhando com que bebeu aqui. Bebeu da nossa fonte e está aí distribuindo aquilo que foi construído, foi desenvolvido aqui, né, em diversas partes do mundo. O Cria São Paulo, ele dá um norte, né? É o que você mesmo falou, para se preparar, para desenvolver o projeto, para concorrer, né? E dentro dessa preparação, você observa que vai surgir, vai aflorar a tendência do município. Óbvio, pelo trabalho que se tem, pelo legado que se tem, pela quantidade de obras e um tempo maior que a parte musical da cidade, ela tem essa proporção, né? Então é o carro-chefe. É o carro-chefe. Não quer se dizer que não se possa agregar as outras formas de arte também, o teatro, a literatura, de forma alguma, mas observa-se que é o carro-chefe. Ele vai precisar se mostrar como um carro-chefe e mostrar toda a capacidade de ser a cidade criativa. Né? E eu acredito que não é nem se mostrar como carro-chefe. Eu acho que aí é uma responsabilidade dessa vocação musical que nós temos de provocarmos, não é? As outras expressões artísticas. Nós temos um trabalho maravilhoso de teatro em Cubatão. Caos, não é? Coletivos. Você está entendendo? Nós temos um trabalho magnífico que precisa realmente ser ampliado, não é? Ampliado, que vá, vá se alastrando pela cidade por outros. Precisa, não é? Precisa. É através da arte, inclusive, seja da música, da dança, do teatro, não é? Das artes plásticas, não é? Que nem o maestro até chegou a comentar. Nós temos temos artistas plásticos em Cubatão importantes, que estão escondidos. Falta a eles talvez um espaço ou a oportunidade de, né, trazerem à tona esse talento que tem aqui. Nós sabemos, né, que tem na cidade de Cubatão. Então, Cria São Paulo talvez venha trazer isso. Vamos sacudir essa cidade, nós temos o que mostrar, nós temos, né, o que construir, e eu acho que é a oportunidade, né, de tirar do torpor, né? Vamos tirar do torpor. Isso mesmo. Começou ontem, durante a semana já tem mais trabalhos e nós vamos estar acompanhando. Vamos dar continuidade aqui às matérias desta manhã de terça-feira. Primeiros socorros podem ser ensinados nas escolas para evitar acidentes. Noções de primeiros socorros devem ser ministradas aos estudantes do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, de acordo com diretrizes específicas para cada faixa etária. É o que propõe o projeto de lei PL 2336, elaborado pelo senador Luiz Pastore. Reginaldo, como diretor de escola, qual a tua observação?
Eu Primeiro acredito. socorro. Então, a gente precisa entender que a escola é o espaço do conhecimento. Então, primeiro, levar esse tipo de conhecimento para a maior quantidade de pessoas possível, eu acredito que é sempre positivo, não é? É claro que a gente hoje, eu vou dizer de um sentimento meu muito particular do Reginaldo, as coisas muitas vezes são feitas, como é que eu vou dizer? Eu acho que sem o devido envolvimento. Não é eu dizer, eu vou levar o curso de primeiros socorros. São atos superficiais que não tem uma Não, eu tenho que preparar primeiro essa comunidade para ela entender porque ela está tendo acesso a esse conhecimento. Qual a importância disso? Não é chegar, pegar, eu vou criar o programa de primeiros socorros nas escolas e levar o curso, não é? E fazer as crianças, naquele momento, ter aquele curso de primeiros socorros sem uma preparação, uma base. O que é isso? Sem uma continuidade. Isso, entendeu? Então não dá só para você criar um programa para dizer, que bonito está sendo feito, não é? E aí ele ficar tão raso que acaba virando um teatro, né? Eu chamo a atenção, eu vou até pegar a bonde na colocação que seja feito então, dentro desse programa, um programa de cidadania, onde você leve primeiros socorros, onde você leve representantes do judiciário, da ordem dos advogados que possam estar falando sobre deveres e direitos, onde você leve outros profissionais que possam estar falando de desenvolvimento, cidadania como um todo, né? Sim, que seja um espaço sim. criado para que toda a parte de cidadania seja desenvolvida. Primeiros socorros é o começo. E que seja agregado a isso. É isso mesmo. Começo, meio e continuidade. Isso, continuidade. Tem que ter eu acho que essa é a maior discussão dessas iniciativas que se tem, não é? É preciso que haja a continuidade, né? Não é aquela ponte sem cabeça que vai do nada a lugar nenhum. Isso mesmo. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Projeto prevê que laudos de autismo tenham validade indeterminada. O projeto de lei 2552 estabelece que o laudo de diagnóstico que identifica o transtorno do espectro autista tem a validade indeterminada. O objetivo da proposta, apresentada pela senadora Ivete de Silveira, é garantir dignidade e respeito às pessoas autistas que buscam a legítima obtenção de benefícios do INSS, como na hora de requerer o benefício de prestação continuada, entre outros. Autismo, necessidades especiais, essa definição de que, na verdade, ela é indeterminada. Se tem o laudo, ele prevalece por tempo indeterminado. Então, aí a gente volta à discussão do porquê, não é, de que se apresenta um projeto. Hoje a gente entende que houve imensos avanços em relação à questão do autismo no Brasil. Muito pela luta daqueles que dos pais e parentes, que convive, não é, com essa realidade, que trouxe muito essa discussão para a sociedade. Então isso vem se revertendo, não é? Isso vem se revertendo. Então a gente é preciso com que um projeto ele seja amplamente discutido, porque não é em si, eu protejo o autista, eu protejo aquele que tem a síndrome, né? No entanto, a sociedade como um todo também precisa ser informada e preparada para entender aquela realidade, não é? Não é só envolver o autista, né, ou aquele que carrega a síndrome, não é só envolver ele com um monte de leis que o protegem. Em primeiro lugar, qual é a maior luta? O que eu entendo hoje da maior luta do autismo no Brasil é a inserção na sociedade. O convívio em sociedade. O convívio, não é? Porque muitos que têm condições plenas de ter uma vida... É estranho a gente falar normal, né? Mas eu vou, entre aspas... Ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue... Uma vida comum. Comum, entendeu? Que isso não... E aí, muitas vezes, o outro não está sendo preparado para esse convívio, não é? E aí se é necessário cercar
aquele indivíduo de diversas legislações, quando na verdade é uma questão de educação. Aí voltamos à educação, né? Eu vou só fazer um apontamento aqui, concordando totalmente com o que você comentou, que seja por uma questão de observar uma necessidade que não forçada pela falta de condições do governo em prover o atendimento ao autista, que possa a qualquer momento ter o seu laudo feito. Então que seja esse ad eterno, não porque há uma dificuldade no atendimento dele, para que ele tenha novos laudos, que ele tenha atendimento necessário dentro daquilo que possa ser feito. Ou seja, quem atende é o médico tal, tem essa especialidade, tem capacidade de atender a demanda, está se criando essa condição por um benefício ou, na verdade, para tentar corrigir uma dificuldade, uma deficiência de atendimento, né? Então fica essa pergunta, né? O laudo precisa ser por tempo indeterminado porque o governo não tem condições de acompanhar com periodicidade essa pessoa? Então, entendeu? Viu? Então, que é uma questão complexa. Quer dizer, eu estou criando uma ferramenta para ajudar o autista ou para desafogar o sistema público? Então, vamos observar isso com mais detalhes. Vamos à próxima matéria. O Hospital dos Estivadores em Santos renova contrato com o Instituto Oswaldo Cruz e prevê ampliação de serviços. Perspectiva da abertura de novos leitos de enfermaria e de UTI, ampliação das consultas e cirurgias para tratamento de endometriose e aumento do número de angioplastias. Estas são algumas das estimativas do incremento na assistência oferecida pelo Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, no período de um ano. Ontem, segunda-feira, a Prefeitura de Santos celebrou a renovação do contrato de gestão com o Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que ficará responsável pela condução do hospital por mais 5 anos. Detalhamento: o contrato prevê a ampliação de 151 leitos atuais para 190, sendo 17 de enfermaria, 10 de UTI neonatal e 12 de UTI clínica cirúrgica. Ao longo do primeiro ano deste novo contrato, a oferta de angioplastia será quadruplicada e os procedimentos cirúrgicos para endometriose terão um incremento de 25%. A realização da tomografia computadorizada com sedação também terá aumento. O contrato prevê um custo de 9 milhões para o funcionamento do hospital. 4 milhões e meio oriundos do governo do estado, 3 milhões 752.472 reais e 6 centavos pela Prefeitura de Santos e 1.369.331 reais e 94 centavos do governo federal. Então há um custo aí de 9,6 milhões de reais. Também está prevista a possibilidade de investimento de 6 milhões e meio no primeiro ano por parte da Prefeitura de Santos para as melhorias que se mostrarem necessárias. Quem viu os estivadores em décadas atrás e vê agora, olha só que maravilha, né? Tudo pode mudar, né? Tudo pode melhorar. Sim. Quando há uma gestão de responsabilidade, né? Quando há o interesse em realmente ofertar, né, para a população um serviço de qualidade, é possível. A gente acredita que é possível. Eu acho que inclusive as pessoas acreditam que quando há vontade, há disponibilidade, é possível se construir serviço de qualidade, seja pela saúde, pela educação, não é? Tem essa possibilidade. A possibilidade está aí. Precisa de vontade e envolvimento. Envolvimento. Olha só, 9 milhões para o desenvolvimento do ano e mais 6 milhões para a estrutura que for necessária, né? Volta a frisar. Quem viu os estivadores e quem vê hoje é outra realidade, né? Chegou a ficar fechado, né? Fechou por problemas, quase praticamente abandonado. Sim, eu lembro. E o nome que carrega, né? Estiva, né? Estivadores. Isso mesmo. Estivadores. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Ok. Estamos com dificuldades técnicas ali. Perfeito. Opa! Opa, tá aqui. Maravilha. CMT informa que Rua José Búculo Sobrinho fica interditada, hein? Companhia Municipal informa que a partir dessa terça-feira a Rua José Búculo Sobrinho na Vila Couto passará a ter sentido único de direção até a Avenida Joaquim Miguel Couto. Ela fica ali nas proximidades da ETEC, ela fica quase margeando ali a linha férrea, né? Onde acontecem as obras ali, devido a essa questão da construção dos viadutos, né? Sim. Naquele momento
Essa interdição, ela vai ter sentido único, apenas bairro Centro, né? Em sentido Joaquim Miguel Couto. Tá aí as informações da Companhia Municipal de Trânsito. Vamos à próxima matéria desta manhã. Sim, já falamos sobre o Guia São Paulo, a Reginaldo já comentou a respeito aqui, já falamos a respeito do Guia São Paulo. Já que nós estamos falando de saúde, já subir a pauta. Reginaldo, você faz parte, além do conservatório, você também faz parte da composição da equipe que observa muito mais de perto, né? Foi eleito conselheiro junto à Caixa de Previdência. E a gente sempre sabe da necessidade do funcionalismo e da dificuldade junto ao sistema de saúde, aos planos de saúde. Como é que está a situação hoje que envolve a Caixa de Previdência? Vou aproveitar a tua estada aqui, soldado no quartel que é chumbo. Então, Márcio, o ano passado, né, teve a eleição para os conselhos da Caixa, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal do FUNPREV. E aí me pediram, né, para eu me candidatar. Tive a honra, né, de obter êxito na candidatura. Fui eleito um dos conselheiros. Hoje nós temos um conselho administrativo da Caixa muito coeso, né? Parabenizo os companheiros e companheiras que, né, fazem parte comigo dessa batalha, que é a busca das soluções para a manutenção de um benefício dos servidores públicos municipais, que é a assistência médica, né? Então hoje temos a Aninha, que foi, né, hoje aposentada, mas foi do RH da Prefeitura, a professora Marlene, professora Regina Elvira, a Divina, né, que é da Divina Augusta, que é da Saúde, a Selma, né, também foi do RH, Selma Lícia, e aí o pessoal que é indicado do governo, que é o Paulo Rogério, a Nailce e a Solange. No entanto, assim, o Conselho ele defende os interesses dos servidores, né, daqueles que são mutuários e que são optantes pela assistência médica. A gente tem buscado as respostas, o entendimento do que hoje tem acontecido com a Caixa. Agora, né, a partir agora de agosto, final de julho, agosto, agora no mês de setembro, o pessoal tem reclamado muito, a gente tem visto muita reclamação, principalmente através das mídias sociais, né, Facebook, o próprio WhatsApp, né, nos grupos que a gente faz parte, do pessoal que tem encontrado dificuldade no atendimento pela assistência médica da Caixa. Consultas, exames cancelados, ou então, eu preciso de um exame, eu só vou conseguir fazer o mês que vem, porque esse mês eu não consigo mais marcar. E a gente vem dando, né, vem tentando dar essas respostas para os servidores, para que eles entendam, né, as dificuldades que a Caixa Saúde tem enfrentado. E aí uma das coisas que eu mesmo tenho batido a tecla, tenho respondido nas mídias sociais, é que, embora válidas, né, porque mostra que não é um problema isolado, isso tem acontecido recorrentemente com diversos mutuários da Caixa de Previdência, é importante que essas reclamações elas sejam efetivamente protocoladas na Caixa. Elas precisam se tornar um real, não é? Porque o Conselho, quando ele vai pedir, eu quero ver quais as reclamações. A Caixa não vai nas mídias sociais pegar as reclamações. Ou elas estão protocoladas lá na Caixa e elas se tornam uma denúncia ou uma reclamação formal, ou não existe a reclamação. Então o mutuário tem que entender. É necessário que ele vá lá materializar esse problema, essa situação. Isso, é importante. Não estou dizendo que não seja importante a denúncia nas mídias, porque mostra que é um problema que não é exclusivo de um ou de outro. Tem acontecido com diversos mutuários. Sim. Mas é importante que essas reclamações elas se oficializem via protocolo da Caixa. Porque aí sim tem-se um mapa, uma dimensão, uma condição real para se discutir o problema. Entendeu? Só nas redes sociais você dá mídia, você dá conhecimento, mas você não materializa isso de forma categórica, nome, definições. É necessário ter uma responsabilidade.
É necessário, porque quando você vai buscar, ou digamos que o conselho decida, não é? Numa reunião do conselho, o conselho decida acionar outros órgãos, que digamos o Ministério Público, não é? Onde estão as reclamações? Onde é que estão isso? Elas não estão de forma correta, foram apresentadas. Você está entendendo? Né? Não é? Então, é importante que haja esse compromisso. E é claro, eu entendo que a gente hoje, a discussão sobre a Caixa de Previdência, ela tem se tornado algo muito recorrente em meio aos servidores por causa da criação do Instituto de Previdência. Não é? Inclusive, a lei foi mandada o ano passado para a Câmara. Houve um diálogo dos conselhos com os vereadores, não é, sobre a criação do Instituto. E aí não é que isso fique bem claro, né, para todos, que os conselhos, né, o CACASME, o CONFISCASME, que são, né, o Conselho Administrativo e Fiscal da Caixa Saúde, não são contrários à criação do Instituto. O que nós queremos é que a criação do Instituto não seja o fim da Caixa Saúde. Não é? Não seja o fim de um patrimônio construído também pelos servidores municipais, que é a Caixa de Previdência, não é? E porque a proposta até então que foi apresentada é que a assistência médica seria absorvida por uma secretaria municipal, não é? Uma secretaria municipal. E aí a gente se pergunta, se a Prefeitura Municipal hoje, deve a Caixa de Previdência, não é? Deve a Caixa Saúde, então como é que a assistência médica vai para a administração direta e aonde fica essa dívida? Como fica essa dívida? E aí não é só isso. Se a Caixa de Previdência, os bens móveis e imóveis da Caixa de Previdência foi construída também com o dinheiro dos servidores públicos municipais, como é que simplesmente numa lei se determina que todos esses bens, não é, sejam transferidos para o novo instituto, passam a pertencer a esse novo instituto que vai ser criado, não é? Então, quer dizer, qual o respeito, né, com todos os servidores que, ao contribuir com a Caixa de Previdência, ajudaram na construção daquele patrimônio? Não é? Você fez me recordar aqui saudoso Rubens Marino, né? Rubens Marino, Rubão, que esteve à época, né, era vereador, quando da criação da Caixa de Previdência, né? E muitos anos, há pouco tempo, a gente conversando, ele falou: Márcio, buscamos fazer a coisa certa, mas de repente o resultado não foi esse. Antes tivéssemos feito uma Caixa de Pecúlio e as pessoas estariam recebendo pelo INSS e um complemento por parte da questão municipal. Uma caixa de complemento, não a situação de hoje, onde tudo ficou muito mais difícil. Talvez agora, com essa, tenhamos que observar as palavras do Rubens e perceber que, de repente, estamos buscando fazer o certo. Mas e a longo prazo, como fica? Sim. A gente tem que pensar... Qual é a certeza a longo prazo? Então, a gente tem que pensar que a Caixa e tudo que envolve, não é, essa discussão em torno da assistência médica, do Instituto de Previdência, que a gente sabe que são legislações maiores, que vem, né, efeito cascata, ela vem, né, de cima para baixo, precisa ser implementada a nível municipal. Então, toda essa discussão a gente entende. É claro que eu enquanto servidor, e aí eu falo como servidor, eu acredito que tem que ter uma audiência pública. É preciso chamar os servidores municipais para explicar essa questão da criação do novo instituto, como vai ficar a questão da Caixa Saúde, não é? Então, quer dizer, há anos atrás, teve um grave problema da Caixa da Assistência Médica. Praticamente todo mundo parou de atender assistência médica. Muitos mutuários deixaram o plano de, né, assistência médica da evasão, Caixa. Né? Foram porque não conseguia uma consulta, não conseguia exame, não é? Por causa desse grave problema, que eu vou dizer assim, resolvido e não resolvido, porque paulatinamente, de ano a ano, parece que num dado momento, né, se agrava o atendimento da Caixa de Saúde. Né? Então,
Agora, nos últimos 2 anos, parece que isso não ficou muito evidente por causa da pandemia. Então, tudo aquilo que não era urgência e emergência, não foi permitido que se fizesse. Então, consultas, cirurgias eletivas, tudo isso foi cancelado por conta E agora, esse ano que volta tudo ao normal, a gente vê que, de novo, a assistência médica vem deixando a desejar o atendimento daqueles que são optantes pelo... E aí, o que é que está acontecendo? Tem que sentar e discutir com seriedade, não é? O Conselho, quando pergunta... que a gente chama e pergunta, aí, o que é que está acontecendo? Então, está pipocando as reclamações, que o pessoal não está conseguindo fazer exame, o pessoal não está conseguindo consulta, o pessoal, não é? E aí, inclusive cirurgias, as eletivas, né? Um imbróglio para conseguir a liberação. Suspensas, agora estão retornando. Não é? E aí, a explicação que se dá para o Conselho, não é? Então, a Caixa está tendo algumas dificuldades financeiras, a gente está tendo que parcelar alguns pagamentos, mas ninguém está ficando sem, nenhum colaborador está ficando sem ser pago. E aí, no entanto, a gente vê que o problema está se agravando. Então, quer dizer, o Conselho pergunta, e aí a resposta, então, não está sendo totalmente real, não é? Porque está estourando muita reclamação dos mutuários. E aquele que paga, não é? Aí vem dizer, então, mas tem que se rever a questão da contribuição com a assistência médica, precisa pensar na questão de ver a questão dos valores das tabelas, e aí vem essa questão de valor. Então que venha, mas que se fale com seriedade, com transparência, e não que seja algo que perdure, né? E você está entendendo? Vamos apagar o incêndio agora aqui e continua amanhã. Não dá, entendeu? Porque assim, você que paga uma assistência médica, quando vai usar, você quer conseguir usar, né? Você quer usar. Não é? Não dá para você chegar lá, não tenho, mas não tenho, não. Entendeu? É constrangedor. É constrangedor. Mas é importante que os agentes envolvidos nisso, inclusive os servidores públicos, sejam chamados, não é? Vou fazer um apontamento aqui, João, porque assim, quando a gente está falando de saúde pública, a imprensa tem essa questão, tem essa responsabilidade de fazer. Quando a questão é uma iniciativa privada, e no caso a Caixa Previdenciária é privada, a imprensa entende que quando as coisas chegam, nós fazemos as colocações. No caso da Caixa Previdência, o que me chama a atenção é um grande número de funcionários públicos e a participação pequena, sejam nas eleições, sejam nas decisões, sejam nos chamamentos. A classe precisa se apoderar dessa condição e participar, estar presente. O funcionalismo precisa estar presente, engajado nisso. A gente vê, geralmente, não vou dizer as mesmas pessoas, mas as pessoas que têm mais vontade de fazer que aconteça participando. Não tem uma renovação muito grande, parece que as pessoas ficam distantes, o funcionário fica distante daquilo que é dele. E não é impressão não, viu? Não é impressão não. É a não. realidade. Não é, porque hoje nós temos por volta de 5 mil servidores públicos. 5 mil servidores públicos. 5 mil. Estou arredondando aí, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas 5 mil. Ali gira em torno disso. Mutuários, optantes da assistência médica, nós hoje atendemos, se eu não me engane, não tenho mas são 7 mil, mas aí entram os dependentes. Se eu não me engano, de servidor direto, que pode votar, tem direito do voto, que é o pensionista, que é o aposentado, que é o servidor, o ativo. Então, hoje eu acho que é por volta de uns 2.500. Mas aí você pega que nem na eleição do ano passado. Na eleição do ano passado foram 700 votos. Quer dizer, falta a participação da categoria que cobra, muitas vezes depois que tem a necessidade, mas que não se faz presente, porque... Pertence a eles, né? Tem que assumir, tem que abraçar. Tem se discutido muito justamente por causa da construção ou da criação do Instituto de Previdência. De fato, a legislação federal, a reforma da Previdência de 2019, se eu não me engane,
a reforma da Previdência, ela exige que hoje o nosso regime próprio de Previdência, ele precisa responder por coisas que a Prefeitura hoje responde. E não pode, tem que ser um instituto. Por isso há uma necessidade. A gente já compreendeu isso, os conselhos da Caixa já compreendeu isso. Eu acho que a maior discussão, inclusive a reforma da Previdência Municipal, não é? Que tem aí projeto, estão rodando esses projetos, estão para serem enviados para a Câmara, a reforma da Previdência Municipal. Então, qual é a discussão? Que ele apresentou ano passado, não é? A administração apresentou uma reforma da Previdência, então que se bateu muito na tecla, não é? A gente sabe que são coisas que precisam ser feitas, não é, o prefeito, não é preciso. Necessário. Porque é o efeito cascata, foi feito lá em cima, e aí os órgãos, né, os entes federados, estados e municípios, eles precisam se adequar à legislação federal. O problema é que vai uma reforma da Previdência para a Câmara sem as regras de transição. Então joga todo mundo no mesmo pacote, não é? Então, como fica o caso do pessoal que trabalha no hospital, não é? Que tem periculosidade, da área da educação. Então, não vem as regras de... Aquele pessoal que está à beira de se aposentar, não é? Então, como é que fica... Vem de outro município para cá... Você está entendendo? Então, vai uma reforma da Previdência Municipal sem regra nenhuma, jogando todo mundo no mesmo pacote, não é? Lembrando que tem aquela responsabilidade atualmente. A massa 1, 100% casa, prefeitura. A massa 2, 50-50. E a massa 3, 100% caixa. Isso. Então, todo investimento, isso visa lá na frente. Lá na frente. É a manutenção do... Poder atender os 50% da segunda massa e os 100% da terceira massa. Isso mesmo. E aí, aonde fica a preocupação de como vai estar lá na frente. Então, todos os atos agora ele tem os reflexos. Tem. E esses reflexos precisam ser observados. Por isso que é importante que todo mundo esteja envolvido nessa discussão. Não é? E não é o pessoal carrega o piano, fica aqui aguardando no final. Não, participa. Participa, isso mesmo. Pergunta qual é a tua alça para carregar, que você precisa carregar isso também. Isso mesmo. Você não pode ficar simplesmente distante e depois reclamar das ações que são tomadas, né? Participa. Participa. Vai lá, reclama, protocola. O servidor precisa entender que a Caixa de Previdência é um patrimônio que pertence a ele. Faça a sua demonstração, seja reclamação, seja gratidão, seja enaltecendo, mas faça a sua participação. Entendeu? Estamos de olho. Nós estamos de olho. É isso aí. Se aconteceu, tá certo, nós vamos elogiar. Se aconteceu, tá errado, a gente vai reclamar. Mas nós estamos de olho. A todo tempo nós estamos de olho, não é? Isso que é importante. Sim, isso que é importante. sim. 11 horas mais 11 minutos, Reginaldo. Chegamos ao final de nosso bate-papo. É sempre um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado mesmo, viu? Sabe que a gente está aqui à disposição, porque conversar, debater sobre aquilo que interessa ao geral, né, a muita gente, vai enriquecendo, né? Vai construindo ideias, vai transformando as mentalidades e a gente vai conquistando aquilo que a gente deseja, que é uma cidade melhor, são serviços melhores, né? Que esse seu espírito contagie a todos e que todos tenham aí. Eu costumo dizer que todo mundo gosta de acordar com cantos dos pássaros, né? Quem não gosta dessa música natural, né? E quando o homem tem capacidade de produzir essa música, por que não, né? Sim. Fazer algo, por que não? Passarinho já... Enjaulado canta de tristeza. Agradecendo a Maria Clara, agradecendo a Reginaldo, agradecendo a sua audiência. Ficando com Deus aí. Um abraço para todos. Lembrando que daqui a pouco sobe para o site também, para o canal no YouTube e para as redes sociais. Fique com Deus. E até amanhã, às 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.